muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast. E que feliz que eu estou por estar aqui contigo mais um dia, mais uma semana, mais um episódio que promete ser super especial. E quero começar por te agradecer todo o carinho, todo o feedback que eu tenho recebido. Ainda a semana passada podes ter achado estranho não ter havido episódio, mas a semana passada estive de férias, estive em Viena. A Áustria é assim um país lindo, magnífico, e então decidi que nessa semana não iria sair um episódio. E por curiosidade, durante as minhas férias eu recebi uma mensagem de uma seguidora muito querida, muito especial, que disse que acompanha aqui o podcast já desde outubro, se não estou em erro, e mandou uma mensagem a agradecer porque se identifica com muitas coisas que eu partilho aqui e enviou-me também a sua partilha pessoal de tudo aquilo que ela já conquistou nestes últimos meses, apenas com o conteúdo que eu vou aqui passando, seja nas redes sociais, seja no podcast, e para mim encheu-me de orgulho, porque muito mais do que quilos eliminados, do que gordura que foi embora, é realmente sobre a mulher que nós nos tornamos. Começamos a ver a vida de uma forma mais leve, mais feliz, e é acima de tudo aquilo que eu te quero passar aqui. Por isso tinha mesmo que começar este episódio a agradecer todo o carinho, todas as mensagens, todo o feedback que eu recebo, porque é por isso e para isso que eu construo este podcast e que eu me sento aqui durante 45 minutos, mais ou menos, para abrir o meu coração, para te mostrar a minha visão sobre o emagrecimento e para te passar aqui realmente a esperança de que sim, é possível emagrecer comendo de tudo, sim, é possível emagrecer com saúde e com prazer ao mesmo tempo, e sim, é possível sermos felizes durante este processo e atingirmos a nossa versão mais saudável, mais leve, com mais autoestima e mais confiança. E por isso, não te assustes, ok? Já sabes que eu gosto sempre de dizer como é que está aqui o tempo, e esta semana a tempestade Irene, acho que anda assim um bocadinho por todo o país, e hoje está assim um dia de chuva e de vento, por isso de vez em quando eu me assustar ou ouvir assim uns barulhos esquisitos, já sabes do que foi, porque realmente tem estado assim um tempo nada agradável, mas faz parte e temos que aceitar, não é? Aceita que dói menos, a verdade é essa. E acima de tudo, aquilo que eu quero é que tu desfrutes dos próximos minutos ao máximo e que leves alguma coisa deste episódio para a tua vida, para o teu coração, para o teu processo. Para mim já é uma vitória e significa que este podcast está a chegar aonde eu quero e aonde eu desejo. Ok? Boa, muito bem. E tu já sabes, se me estás a ver no YouTube, de vez em quando eu vou espreitando aqui as minhas notas só para garantir que não me esqueço de nada, porque eu gosto muito de vir para aqui ter poucos tópicos, mas gosto de seguir esses tópicos, gosto muito que a conversa flua, mas também gosto de não fugir muito das ideias que eu planeei antes de vir para aqui, para ter a certeza que te vou passar a informação que eu pretendo e que te dou aqui toda a ajuda que tu precisas e mereces neste momento, ok? Boa, então, qual é que é o tema de hoje? O tema de hoje é assim um tema muito curioso, muito particular, mas que é super importante para que tu percebas porque é que se calhar até aqui não deu certo, ou seja, porque é que se calhar todas as tentativas que tu fizeste de emagrecer até hoje não resultaram, não correram como esperado, não trouxeram os resultados que tu desejas, que tu queres para ti, e então tu precisas mesmo de ouvir este episódio ou de ver, ok? Já sabes que também está disponível no YouTube e no Spotify, para quem gosta mais só de ouvir. E então o episódio de hoje é por isto que tu vais desistir. O quê, Mariana? Estás-me a dizer que eu vou desistir? Calma. Se tu cometeres estes erros, se tu fizeres estas coisas que eu te vou dizer a seguir,
eu te garanto que muito provavelmente tu vais desistir. E não é porque tu não és capaz, não é porque há alguma coisa de errado contigo, não é porque o teu corpo não funciona, não é porque o teu metabolismo é lento, não é nada disso. Tem a ver com coisas específicas, particulares, que tu precisas de saber hoje para não cometeres estes erros e para garantires que desta vez é a vez e que não é mais uma tentativa falhada, que não é mais uma vez que tu começas muito bem, mas acabas por desistir. Então o tema de hoje é por isto que tu vais desistir. Eu vou partilhar contigo aqui 5 coisas, 5 detalhes, 5 armadilhas que te podem estar a impedir de ter os resultados que tu mais desejas. Ok? Então, sem mais demoras, vamos à primeira armadilha, ao primeiro ponto que tu tens que dar muita atenção, porque senão eu te garanto que tu vais acabar por desistir. Ok? E este primeiro ponto resume-se a quê? A querer tudo para ontem. Eu sei que o ser humano é assim um ser muito impaciente, que quanto mais rápido conseguir alcançar as coisas, melhor. Mas eu quero que tu saibas que se tu tiveres pressa, e costuma-se dizer que a pressa é inimiga da perfeição, eu também não quero que tu sejas perfeita, ok? Mas que se tu tiveres pressa, muito provavelmente tu vais acabar por desistir. Porquê? Porque se tu começares este processo com uma ideia ou com uma meta irrealista, tu vais perceber rapidamente que aquilo é irreal e tu vais ter vontade de quê? De desistir, ok? E agora estás a perguntar, ok Mariana, mas o que é uma meta irrealista? Por exemplo, tu dizeres assim, eu quero perder 10 quilos num mês, é uma meta irrealista. Atenção, não quer dizer que tu não consigas perder 10 quilos no mês, mas eu te garanto que esses 10 quilos por mês, primeiro, não vai ser só gordura que tu estás a eliminar, depois tu não te vais sentir bem, tu não vais estar a promover a tua saúde durante esse processo, ok? E terceiro, tu não vais conseguir manter esse peso perdido. Porquê? Porque o esforço, a restrição, aquilo que tu tiveste que fazer para atingir esse resultado não é algo que tu consegues manter a longo prazo, ok? Por isso, 10 quilos num mês é uma meta irrealista, porque não é uma meta saudável, não é uma meta que garante que estás a perder só gordura e não é uma meta que alguém te consiga garantir que tu vais manter esse peso perdido, ok? Porque ninguém aguenta estar muito tempo em sofrimento, muito tempo em restrição e é por isso que depois voltam os velhos hábitos, voltam os padrões e por isso acabas por ganhar, não é? Ou recuperar o peso perdido e muitas vezes até mais ainda, ok? Então eu queria mesmo passar-te esta informação para que tu não te percas pelo caminho, mas que acima de tudo tu não comeces este processo pelo caminho errado, pelas escolhas erradas e com a expectativa acima de tudo errada, ok? Não falando só no peso, o peso é algo importante, é algo que nós conseguimos medir, é muito importante sim, mas também quando tu tentas mudar muita coisa ao mesmo tempo, o que acontece é que acabas por não mudar nada, ok? Se tu começares a dizer a ti mesma, vou beber 2 litros de água, vou treinar 3 vezes por semana, vou dormir 8 horas por dia, vou, o teu cérebro vai se sentir tão sobrecarregado que a vontade dele vai ser de não fazer nada, ok? Porquê? Porque sente-se tão assoberbado, sente-se tão com a energia tão dispersa e com tanta coisa em que te focares que não consegues fazer nenhuma delas direita e isso leva-te à frustração e leva-te a quê? A querer desistir, ok? Por isso é que se tu já me acompanhas e já me conheces há algum tempo, já deves ter ouvido falar no meu grupo de desafios de 21 dias, que é o exemplo claro de como nós devemos construir uma rotina saudável, focando num hábito por dia, focando em pequenos passos de cada vez e no final dos 21 dias, tendo mudado aquelas 21 novas coisas ou tendo criado aqueles 21 novos hábitos,
torna o processo muito mais simples, muito mais fácil, muito mais leve e garante que no final dos 21 dias tu estás a aplicar os 21 novos hábitos. Se no primeiro dia eu te desse logo os 21 hábitos, tu ias te sentir tão, não é, tão assoberbada que não ias querer fazer nada, nem ias provavelmente ter energia para fazer tudo aquilo, até porque a vida está a acontecer, não é? Ou seja, nós não vivemos só para comer, nós temos uma outra vida, nós temos trabalho, nós temos família, nós temos amigos e nós precisamos de dar atenção e energia a todas essas áreas e aqui o emagrecimento, a alimentação, a saúde, o bem-estar é apenas uma área da nossa vida que não deve ser descurada, sim, mas que tu tens que garantir que dás a energia certa e que não estás a querer mudar ou tocar, entre aspas, muitos instrumentos de uma vez, porque quem tenta tocar tudo de uma vez ou aprender tudo de uma vez corre o risco de não aprender nada, ok? Então assim, a primeira coisa que eu te queria dizer que tu deves ter muito cuidado é não querer tudo para ontem, porque se tu quiseres tudo para ontem, eu te garanto que vais acabar por desistir. Todas as pessoas que querem tudo rapidamente são aquelas pessoas que se calhar passado um ano, em vez de terem menos 12 quilos, têm mais 10 quilos. E eu conheço muitos casos assim, ok? De muitas pessoas que quiseram emagrecer rapidamente, que emagrecem se calhar 1 quilo por semana e acham que é pouco, e então se é pouco não vale a pena, então eu não quero saber. E o risco que correm é passado um ano não terem perdido aquele quilo por semana que ao fim, não é, de um ano tem cerca de 52 semanas, daria 52 quilos a menos no ano e passado um ano têm mais 10 quilos ou mais 15 quilos, não importa. Ok? Então isto para te dizer que uma meta realista, e eu já disse isto muitas vezes aqui no podcast, é uma meta de meio quilo a 1 quilo por semana, que se nós formos fazer estes cálculos, não é? Dá cerca de 24 quilos por ano, se emagrecermos cerca de 2 quilos por mês, ok? Ou então, exatamente o dobro, não é? Os tais 52 quilos, forem 52, por acaso nem sei se é 52, se é 54, 24 mais 24, bem, agora perdi-me. Mas não faz mal, tu percebeste, ou seja, isto para dizer e para te mostrar que muitas vezes as pessoas desvalorizam o pouco e acham que 1 quilo ou até mesmo meio quilo é pouco, mas depois realmente quando veem que o tempo passou e que a pessoa conseguiu aquele resultado acham incrível. E estou-me a lembrar de uma cliente minha que fez uma partilha a dizer que tinha emagrecido 25 quilos num ano e toda a gente ficou, uau, espetacular, e claro que é espetacular e foi um feito mesmo muito, muito bom e muito incrível. Mas se eu disser que aquela pessoa emagreceu cerca de 2 quilos por mês, não é? Ou seja, que dá o tal meio quilo por semana em média, não é? 12 quilos não, 24 quilos por ano, 25, a pessoa se calhar se eu dissesse, vais emagrecer 2 quilos por mês, iam achar pouco. Aquelas pessoas que querem tudo para ontem iam achar pouco, mas quando veem ao final de um ano o resultado que aquela pessoa conseguiu, acham incrível e é de facto incrível, ok? Então isto para te trazer aqui algumas perspectivas e para que tu consigas olhar para as coisas de uma outra forma. Sim, agora que eu estou a pensar, 24 quilos num ano ou 48, não é? Se for o dobro, 12 vezes 4. Mas como há meses que têm 5 semanas, deve ser as 52. É isso mesmo, acho que não falhei a primeira intuição. Tudo bem, Mariana, sendo Mariana, e eu estou aqui a falar contigo e ao mesmo tempo o meu cérebro não para, está aqui a pensar sobre tudo. E mais alguma coisa a ver com este episódio, como é óbvio, mas gosto muito de dizer o que é que eu estou aqui a sentir e a pensar para não me sentir sozinha e partilhar contigo aqui os meus pensamentos. Boa, mas bora lá continuar e vamos para a segunda coisa que te vai fazer desistir se tu, não é, fizeres esta coisa, se tu caíres nesta armadilha, que é a falta de foco. Ou seja, se tu entrares num processo de emagrecimento com falta de foco, eu te garanto que tu vais acabar por desistir. E agora tu estás a pensar assim, ei Mariana, mas eu não sou nada focada, é sempre isto que me acontece.
calma, foi sempre isto que te aconteceu até aqui, não tem que ser assim o resto da vida, ou não tem que ser assim para sempre. E eu já te vou explicar como é que tu podes alterar isto, porque não interessa só eu dizer que se tiveres falta de foco tu vais desistir, e isto se calhar é óbvio para muita gente, mas também é importante eu explicar-te o que é que te faz ter falta de foco, o que é que tu precisas realmente de corrigir, de melhorar, para garantir que tu não vais desistir por causa da falta de foco. Ok? Então, muitas vezes a falta de foco acontece quando? Quando eu não sei o que é que eu tenho que fazer para atingir determinado objetivo. E tu podes estar numa fase em que já fizeste muita coisa, já experimentaste muita coisa e então acabas por te sentir um bocadinho perdida e pensar assim, eu nem sei para onde é que me hei de virar, eu nem sei qual é que é o primeiro passo, eu nem sei o que é que eu hei de fazer para conseguir isto. E então acabas por estar desfocada e por não estar focada no que precisa de ser feito, porque simplesmente tu não sabes o que é que has de fazer, tu não sabes que passo a passo é que deves seguir. E isto pode acontecer por experiências passadas não terem corrido bem e tu hoje sentes-te perdida e sabes que aquilo não resultou contigo e não queres voltar a passar por aquilo, mas também pode ser pela imensa informação que tu, não é? Que nós todos somos bombardeados no dia a dia, nas redes sociais, através do nosso telemóvel e ouvimos tanta coisa, uma a dizer que não se deve comer isto, outra a dizer que não se deve comer aquilo e outra diz que afinal temos que fazer jejum e outra diz que afinal não podemos comer glúten e as pessoas pensam, meu Deus, para onde é que eu me viro? O que é que eu faço? Afinal, o que é que eu preciso para conseguir o objetivo que eu tanto desejo? Então, não te assustes ou não... Quando te falarem em falta de foco, isso pode estar a acontecer só pelo facto de tu não saberes o que é que tu tens de fazer. E se tu não sabes, tu tens que pedir ajuda e procurar alguém que te oriente o caminho, que te diga o passo a passo, que te mostre qual a melhor forma para atingir aquilo que tu mais desejas, ok? Alguém que fale a tua língua, que te ouça e que te compreenda e que te aceite tal como tu és, com todas as tuas questões, todos os teus gostos e todas as tuas particularidades, ok? Depois outra coisa que também pode mexer aqui com o foco é não fazeres o que precisa de ser feito, ou seja, tu deixas de fazer aquilo que tu sabes que precisas de fazer porque perdes o foco. A questão é o que é que te fez perder o foco? Será que foi um stress no trabalho e aquele dia já virou assim um caos, já nem comeste nas horas certas, já nem levaste a marmita e acabou por sair fora do teu normal? Ou seja, pode acontecer tu não sabes o que tens que fazer e isso também te leva à falta de foco porque sentes-te perdida, não sabes o que é que has de fazer, mas também pode acontecer, oi, aqui o meu cabelo, mas também te pode acontecer saberes o que precisas de fazer e mesmo assim não fazeres, ok? Que é muito comum e muitas vezes o que acontece é situações, imprevistos, coisas na nossa vida que nos fazem perder o foco, ou seja, que nos fazem dar mais importância, mais relevância a outras áreas e esta vai ficando um bocadinho para trás. E então também é importante que tu percebas o que é que tira o teu foco. Por outro lado, tu também podes perder o foco quando quê? Quando não vês o resultado que tu queres. E por isso é importante que essa meta seja realista, ok? Porque imagina que numa semana perdeste 1 kg, mas tu querias à força toda perder 3. Podes perder o foco, porquê? Por não teres atingido o resultado que tu querias. Só que não te esqueças que essa meta se calhar não está a ser assim muito realista, não está a ter em conta a tua saúde, não está a ter em conta o teu bem-estar e não está a ter em conta o facto de tu quereres emagrecer sim, mas quereres acima de tudo manter esse peso perdido. Ok? Então percebe se o facto de não estás a ver o resultado que tu desejas não tem a ver com o facto de tu teres traçado uma meta irrealista, de teres
colocado uma data irrealista no teu objetivo. Ou pode não ter nada a ver com isso, tu até definiste uma meta realista de 1 kg por semana, só que em vez de 1 kg tu emagreceste 600 gramas e ficas muito frustrada, muito desanimada e só te apetece desistir, não é? E faz-te perder o foco e faz-te perder a vontade de fazer o que precisa de ser feito, porque não viste o resultado que tu querias. Só que a questão não é o resultado que está errado, não é a balança que é má. A questão é qual é a causa, o que é que te fez esta semana emagrecer 600 gramas em vez de 1 kg. E quando tu paras, analisas e percebes e identificas essa causa, tu podes corrigi-la, melhorar e na semana a seguir voltar a emagrecer 1 kg. Ok? Percebe que a vida o tempo todo está a dar-nos feedback. Se a balança não está a dizer o que tu queres, o problema não é da balança. O problema também não é teu, mas tu tens que perceber o que é que não está a funcionar, o que é que tu precisas de mudar. Porque se continuares a fazer o mesmo, tu vais continuar a ter o mesmo resultado e vais continuar a frustrar-te e provavelmente vai chegar um dia que tu vais desistir. E tu estás a pensar, uau, Mariana, isso é a minha vida. Isso tem sido a minha vida até aqui. Mas acredita, se isso não fosse assim tão comum, eu não estava aqui a falar disto contigo. Por isso, sente-te acolhida e sente que não estás sozinha. Mas para tu mudares alguma coisa na tua vida, tu primeiro tens que ter consciência. Alguém tem que te dizer as coisas como elas são e mostrar-te o porquê de não ter resultado até aqui. E o porquê de tu perderes o teu foco. Ok? Isto vale ouro. Nunca mais te esqueças destas coisinhas que eu te estou a dizer. E acima de tudo, nunca mais caias nestas armadilhas. Ok? E para terminar aqui este ponto do foco, também pode acontecer, e vai um bocadinho àquilo que eu já falei há bocadinho, é quando nós não nos conhecemos e não sabemos o que tira o nosso foco, nós também não sabemos o que é que precisamos de melhorar, não é? Ou seja, se eu souber que sou uma pessoa que, se acontecer um imprevisto, se eu tiver um problema familiar ou no trabalho, ou até se eu andar sempre a comer as mesmas coisas, eu chego a um ponto que me aborreço, que me farto e que desisto, então eu tenho que me conhecer e saber que normalmente isso acontece comigo e fazer de tudo para evitar essa situação. Ok? No caso da alimentação monótona, ok, se calhar eu sou uma pessoa que gosta de ter mais opções e de variar e resolvemos essa questão. Se for uma pessoa que não sabe lidar com imprevistos, que não lida muito bem com o stress, ok, é perceber que se calhar nesses dias mais estressantes a rotina pode não ser assim tão certinha como costuma ser, mas eu vou garantir que pelo menos leve a marmita comigo. Que pelo menos faça aquelas refeições. Que o jantar se calhar até pode não ser um assado ou uma comida que demore mais tempo a fazer, mas que eu vou ter o cuidado na mesma de mexer uns ovos, preparar uma salada e comer, nem que seja com uma fatia de pão. Ok? Ou seja, nós também podemos e devemos simplificar a nossa vida mediante as fases que estamos a viver. E há fases em que nós temos que pôr muito tempo e muita energia noutras coisas, em cuidar dos outros, em cuidar do trabalho, em fazer outras coisas, e está tudo bem. Mas a verdade é que, independentemente do caos que a tua vida possa estar, tu tens que comer todos os dias, tu tens que te alimentar todos os dias. E por isso tu podes escolher melhor. Mesmo que seja algo mais de desenrasque, mesmo que se calhar tu à tarde até gostas de chegar a casa e cozinhar umas papas de aveia para o lanche, estou a inventar, ok? Pode não fazer sentido nenhum para ti e se calhar numa fase de stress, se calhar faz-te mais sentido chegar a casa, pegar num iogurte, pegar nos frutos secos, pegar numa fruta e comer, ok? E não é por isso que tu estás a falhar. Não é por já não teres tempo ou disponibilidade mental para fazer aquela refeição com mais calma e com mais tempo de preparação que tu estás a falhar, que tu precisas de sair do foco. Ok? Então é muito importante também te conheceres e para cada desafio encontrarmos soluções, encontrarmos estratégias, porque eu sei saber que
Quando há um imprevisto no trabalho, a minha rotina fica um caos, por si só não resolve nada. Eu tenho que saber que isso acontece normalmente e saber o que é que eu posso fazer para que a rotina não vire um caos nesses dias. Ou seja, focar-me naquilo que eu controlo, que é a minha decisão, a minha escolha, a minha alimentação. Ok? Por isso não aches que é só a ti que isto acontece, não aches que estás sozinha no mundo, porque não estás. Toda a gente passa por isto. Toda a gente. Mesmo pessoas que até já não querem emagrecer. Eu também tenho dias em que se calhar não estou tão focada. Só que ainda assim eu não deixo de ter uma visão, que vai aqui para o terceiro ponto, que é quando nós não sabemos o que queremos da nossa vida, ou seja, quando nós temos uma falta de visão, quando nós temos uma falta de direção, quando nós temos uma falta de não saber o que é que eu quero da minha vida, ok? Isso faz com que eu ande muitas vezes à deriva. Então é importante que tu saibas que mesmo que haja um dia menos bom, eu amanhã vou fazer de tudo para que seja um dia bom, porque eu continuo a querer saber da minha saúde, do meu bem-estar, da minha energia, da minha autoestima, da minha confiança, e é por isso que eu escolho esta rotina diariamente. Então esta falta de visão, o só olhar para o hoje, em como eu estou hoje, o só me focar no momento presente, ou seja, no prazer momentâneo, isso vai fazer com que tu acabes por desistir. Porquê? Porque se eu me focar só no número, na balança, por exemplo, vai parecer uma coisa tão irreal, tão longínqua, que eu facilmente vou ceder às tentações do dia a dia. Imagina que aparece um bolo de chocolate no meu trabalho e eu penso, como ou não como? E se calhar se eu pensar, tenho 20 quilos para perder, também não é este bolo de chocolate que vai fazer mal hoje. Mas se eu pensar assim diariamente, cada vez mais o meu objetivo vai sendo adiado. Ok? Agora, se eu, quando decido se como ou não como aquele bolo, me recordo do porquê que eu quero aquele objetivo, porque é que eu quero aqueles 20 quilos, não são os 20 quilos que eu quero, o que eu quero é a saúde, é o bem-estar, é a autoestima, é a energia, é a confiança, é a leveza que aqueles 20 quilos a menos me vão trazer ainda mais para a minha vida, se calhar eu vou pensar 2 vezes antes de comer aquele bolo. Porquê? Porque eu tenho uma visão e eu sei que todas as escolhas que eu fizer diariamente devem ser na direção daquela visão. E se eu não tiver essa visão, se for só, porque quero perder 20 quilos, se calhar eu até estou bem assim, com umas roupas mais largas e está, se calhar eu até nem me sinto assim tão mal, e isso vai fazer com que tu tomes a decisão exatamente oposta àquilo que tu queres. Ok? Então é muito importante tu saberes porquê que tu queres isto. E pode ser também para seres um exemplo para os teus filhos, ou até mesmo para um dia conseguires engravidar com saúde. Ok? Há muitos motivos que estão por trás de uma pessoa querer emagrecer, muitos motivos. Agora, o importante é que as escolhas que tu faças no teu dia-a-dia vão de encontro a essa visão. E que seja uma visão bonita, sobretudo uma visão clara para ti, que tu não hesites um momento em saber que é isto que eu quero. Que é o que me acontece, eu nem todos os dias estou motivada para fazer exercício físico, mas eu foco-me na visão, eu foco-me naquilo que eu quero para mim, eu foco-me em como eu me vou sentir no final de ter feito aquele exercício, eu foco-me em como eu me vou sentir a superar e a conseguir já alongar um bocadinho mais, a ter mais flexibilidade, a ter mais agilidade. Eu foco-me na minha visão. Porque se eu me focar só no hoje, não é hoje que eu vou perder 20 quilos, não é hoje que eu me vou tornar super elástica, não é hoje que eu vou conseguir fazer isto ou aquilo. Mas se eu todos os dias decidir que isso é aquilo que eu quero, que isso é algo importante para mim, ao fim de algum tempo eu começo a sentir os primeiros resultados. Ok? Então é muito importante essa visão ser clara. Tu saberes aquilo que tu queres.
tu teres uma direção. Boa? Faz sentido? Depois, falta de conhecimento. Se tu tiveres falta de conhecimento, eu também te garanto que tu vais acabar por desistir. E o que é esta falta de conhecimento, falta de ferramentas? É tu não saberes o que é que resulta contigo. É tu não saberes o passo a passo. É tu sentir-te perdida. É tu já nem saberes qual é que é o caminho que tu has de seguir. E isso é falta de conhecimento. Ou podes ter muito conhecimento, mas é conhecimento muito disperso. E é conhecimento de muitas fontes. E isso tudo junto dá uma salganhada. Ok? Então é muito importante que tu tenhas conhecimento, ou pelo menos que tu tenhas o conhecimento de alguém que te dá o passo a passo. Ou que te mostra o caminho, porque depois és tu que tens que caminhar. Mas que também seja um caminho e um passo a passo ajustado a ti, que resulte contigo, que faça sentido para ti. E eu já disse várias vezes aqui no podcast e não me canso de repetir que a melhor alimentação, a melhor rotina alimentar que tu podes escolher para ti é aquela que te dá saúde, que te dá prazer e que tu nunca mais queres largar. Essa é a melhor alimentação que tu podes escolher para ti. Só que, muito provavelmente, tu vais precisar de ajuda. Tu vais precisar de alguém que te diga como é que tu deves fazer isso. Que quantidades é que tu deves comer, quando é que deves comer, como é que o deves fazer. E para isso é importante que escolhas alguém que te ouça. Escolhas alguém que te tenha em conta. E que não escolhas alguém que tenha uma visão assim e mesmo que tu não te encaixes naquela visão, é aquela visão que aquela pessoa te vai passar. Ok? E lá está. Se tu fores alguém que tem alguma doença intestinal, alguma doença autoimune, alguma questão específica de saúde, provavelmente, ou de certeza, tu vais beneficiar de um tipo específico de alimentação. E está tudo certo. Porquê? Porque vai ser a alimentação que te vai dar saúde, acima de tudo, mas também que depois de te dar saúde temos que encontrar aqui o equilíbrio e também que te dê prazer e que tu nunca mais queiras largar porque te dá saúde e te dá prazer. Ok? E está tudo bem. E está tudo certo. Nós não temos todos que comer da mesma forma. Nós não temos todos que fazer a mesma alimentação. Agora, nós todos temos é que ter uma alimentação que respeite a nossa saúde e que nos dê prazer e que nós nunca mais queiramos largar. Por isso, procura alguém que te ouça e que te ajude verdadeiramente. E eu digo muitas vezes que recebo muitas mensagens por dia de pessoas que não são para trabalhar comigo. Porquê? Porque têm questões específicas de saúde, que precisam de outro tipo de apoio e eu adoro dar referências de outras colegas. Tal como também quando sinto que sou a pessoa certa e que posso ajudar, também, claro que sim, aceito aquela pessoa com todo o amor e com todo o carinho e com toda a sabedoria que eu tenho para lhe passar. Mas eu quero que tu encontres realmente a pessoa certa para ti, que te pode ajudar a encontrares o teu caminho. E se tu tens falta de conhecimento, tu precisas desse apoio, tu precisas de procurar ajuda, mas uma ajuda de alguém que te dê uma rotina alimentar que te faça ter saúde, que te faça ter prazer e que tu nunca mais queiras largar. Só assim é que tu vais conseguir vencer esta batalha do emagrecimento. Boa? Boa. E a quinta e última coisa que se tu, fizeres, te vai fazer desistir é a falta de compromisso. Ou seja, se tu tiveres falta de compromisso, eu te garanto que tu vais acabar por desistir. Porquê? Porque falta de compromisso é quando nós queremos o resultado, mas não queremos percorrer o caminho para lá chegar. É quando eu quero o Euromilhões, mas eu não quero jogar no Euromilhões.
Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se eu quero ganhar o Euromilhões, no mínimo eu tenho que jogar. E atenção, que não estou aqui a dizer para jogar no Euromilhões. Eu não jogo, não me faz sentido. Mas se tu jogas, está tudo certo. Mas é aqui apenas uma metáfora para tu perceberes que não vale a pena tu quereres ganhar se tu não queres investir e jogar naquele jogo. E aqui é igual, não vale a pena tu quereres ter saúde, tu queres ter um peso saudável, tu queres sentir-te bem contigo mesma, se tu não estás disposta a fazer o que precisa de ser feito. E atenção que esse fazer o que precisa de ser feito deve ser algo que te dê saúde, que te dê prazer e que tu nunca mais queiras largar, ok? Mas claro que vai ter que haver mudança. Claro que tu vais ter que fazer diferente, porque insanidade é fazer o mesmo à espera de um resultado diferente. Se eu faço isto e tenho este resultado, se eu continuar a fazer isto, eu não posso esperar um resultado diferente, porque não vai acontecer. Não é? Vou continuar a ter o mesmo resultado. Então, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que estar disposta e comprometida a mudar alguma coisa. E às vezes não é preciso mudar assim tanto. Muitas vezes eu tenho clientes que chegam ao pé de mim e dizem: eu até acho que já faço muita coisa bem. E a verdade é, e já fazes muita coisa bem. Mas muitas vezes são pequenos detalhes, pequenos pormenores, pequenas combinações, pequenas quantidades que fazem toda a diferença e que desbloqueiam ali aqueles skills que tu tanto queres emagrecer, ok? Não tem que ser difícil, não tem que ser uma coisa complicada, não tem que ser uma coisa muito exigente e que te faça ter que cozinhar coisas específicas, ter que ir a lojas específicas para procurar aqueles ingredientes, não é nada disso, mas tu tens que saber e tu tens que estar comprometida contigo que há coisas que vão ter que mudar, porque se isso não acontecer, tu vais continuar a ter o mesmo na tua vida, a ter o mesmo resultado. Por isso não basta só quereres, não basta querer só o resultado se não estiveres disposta a agir. Tu precisas de agir. Agir bem, como é óbvio, mas precisas de agir. Porque sem isso tu não vais ser bem-sucedida e vais acabar por desistir. E desistir é exatamente o oposto daquilo que nós queremos neste processo. Certo? Certo. Então, fazendo assim um resumo rápido de tudo aquilo que te vai fazer desistir, é o quê? É quando tu queres tudo para ontem, é quando tu tens falta de foco, é quando tu tens falta de visão, quando tens falta de conhecimento e quando tens falta de compromisso, todas estas coisas vão acabar por te fazer desistir. Então tu tens que perceber que tu tens que dar atenção a cada uma destas coisas para garantires que tu não desistes. Porque se tu nunca desistires, mais cedo ou mais tarde tudo aquilo que tu mais desejas vai se concretizar. Ok? Então temos que eliminar ao máximo tudo aquilo que nos pode fazer desistir do caminho. Tudo aquilo que nos pode fazer sair do caminho. Porque nós podemos até desviar-nos, mas temos que voltar ao caminho. Agora, se tu te desvias totalmente e nunca mais voltas ao caminho, então aí significa que acabaste por desistir ou por colocar aquele objetivo em pausa na tua vida durante um tempo e está tudo bem, se isso for uma decisão tua e se isso for uma escolha tua. Ok? Porque há fases na vida em que se calhar isto vai ter que ficar para segundo plano por alguma razão e ninguém tem nada a ver com isso. Isso é sempre uma decisão tua e uma escolha tua. Ok? Mas eu sei que se tu estás aqui, se me estás aqui a ver ou a ouvir, tu não queres mais adiar esta decisão, tu não queres mais esperar pelo dia certo, tu não queres mais cometer acima de tudo os mesmos erros que te fizeram chegar até aqui. E atenção, eu não vejo o passado como algo mau, eu vejo sempre o passado como uma aprendizagem, como algo que pode não ter dado certo, mas em que eu de certeza aprendi alguma coisa, em que eu de certeza evoluí, cresci e quanto mais não seja, aprendi que eu não quero voltar àquele lugar e que eu não quero voltar a passar por aquela situação ou a cometer os mesmos erros e está tudo bem. Nós aprendemos a fazer, nós aprendemos a errar, ok? Agora, eu estou-te a dizer isto
para tornar cada vez mais o teu caminho mais rápido, para tu não teres que dar, entre aspas, as cabeçadas sozinha até chegares a estas conclusões, porque ia levar muito mais tempo, ias gastar muito mais energia. Então eu estou aqui para te mostrar que realmente estas coisas acontecem e que elas podem ser reformuladas, reconstruídas e, sobretudo, ultrapassadas. Porque a questão do compromisso, do conhecimento, da visão, do foco, são tudo coisas que tu podes trabalhar em ti, que não precisam de continuar a ser motivos para tu desistires. Ok? Boa, e perdi-me aqui um bocadinho nas horas, mas penso que estamos mais ou menos dentro do tempo, porque já não sei muito bem a que horas é que comecei a gravar, mas está tudo certo, por isso é que eu estava aqui a espreitar. Mas seja como fores, trouxe-te aqui estas 5 coisas que te vão fazer desistir se tu continuares a insistir nelas ou se tu continuares a não lhes dar a devida atenção e a dar aqui a volta e ultrapassar aqui estes desafios. E já sabes, se me estás a ver no YouTube, subscreve o canal, ativa o sininho para seres notificada cada vez que sair um vídeo novo, ok? E diz-me aqui nos comentários o que achaste deste episódio, o que é que tu vais colocar já hoje em prática, porque lembra-te, conhecimento sem ação vale 0, ok? E muito, muito obrigada a ti que estás aí comigo todos os dias, não é? E em cada episódio, e muito obrigada por todo o feedback, todo o carinho, todas as mensagens, todos os comentários que vocês fazem chegar até mim. É mesmo uma honra estar aqui contigo e deixa-me mesmo muito, muito, muito feliz saber que toquei no teu coração e nem que tenha sido uma palavra, uma frase, o que quer que seja que tenha hoje feito renascer aqui a esperança, que te tenha dado aqui uma lufada de ar fresco, para mim já valeu a pena cada segundo, cada minuto que estive aqui contigo em mais um episódio. E agora já sabes quando é que nos vemos, vemo-nos quando? No próximo episódio, ok? Então vá, um grande, grande, grande beijinho e até já! Mua!